Quantas vezes é que já não olhamos para um brasão antigo e nos perguntamos: o que é que todos aqueles símbolos querem realmente dizer? A imagem que nos vem à cabeça é quase sempre do escudo, mas na verdade um brasão de armas completo é muito, mas muito mais do que isso. É uma autêntica declaração de identidade, de dignidade e de autoridade, um verdadeiro bilhete de identidade visual, seja de uma família ou de um território com séculos de história para nos contar. Para conseguirmos decifrar esta linguagem, a primeira coisa a saber é que um brasão se divide em duas partes essenciais. Por um lado, a insígnia principal, que é o escudo, e, por outro, os seus ornamentos exteriores. É na combinação de todos estes elementos que a história completa do seu portador nos é revelada. Bem, vamos então mergulhar nisto. Ora, o escudo é o coração do brasão. A sua alma é a tela onde as cores e as figuras heráldicas são desenhadas. E o ponto crucial é este. O escudo representa a parte que é estritamente hereditária e imutável das armas. Pensemos bem nisto. É o legado que passa de geração em geração porque representava linhagem de sangue, algo que, claro, não podia ser mudado ou ganho, mas a história não acaba de todo no escudo. Acima dele vamos encontrar os ornamentos, e são eles que nos vão revelar a posição social e a dignidade de quem o USA, acrescentando capítulos absolutamente vitais a esta narrativa visual. O primeiro destes ornamentos é o elmo. Vamos imaginar a cena num torneio medieval. Um simples olhar para o elmo de um cavaleiro diria imediatamente se estávamos a lidar com um príncipe ou com um simples fidalgo. A sua forma, o material, até a posição da viseira. Nada, mas mesmo nada, era deixado ao acaso. Tudo era um código que indicava com precisão o grau de nobreza. E no topo do elmo surge o timbre. E o que é fascinante aqui é a sua origem puramente prática. Era uma figura em 3 dimensões que ajudava a identificar o cavaleiro no meio do caos de um torneio. Simbolicamente, o timbre muitas vezes repete ou faz uma alusão a uma das figuras principais do escudo, criando assim uma ligação visual muito forte entre o guerreiro e a sua linhagem. Bem, para além do elmo e do timbre, há outros elementos exteriores que vão acrescentando camadas e camadas de significado, oferecendo as indicações mais claras sobre o estatuto e o contexto da história daquele brasão. E aqui temos, se calhar, o símbolo mais direto de todos, a coroa. Este é, sem sombra de dúvida, o sinal mais explícito da hierarquia social colocada sobre o elmo era a coroa que distinguia, à primeira vista, um conde de um marquês ou um duque de um barão. Era, por outras palavras, a assinatura do poder. A ladear todo o conjunto, temos os mantos ou lambrequins. E a origem disto é muito interessante. Na verdade, eles representam aquele tecido que protegia o elmo do sol e que, claro, regressava do campo de batalha todo rasgado. É por isso que as suas cores são sempre as principais do escudo, caindo em cascata de forma dramática, como um testemunho orgulhoso do combate. A segurar o escudo, por vezes, encontramos os chamados suportes. Podem ser figuras humanas, animais reais ou até seres fantásticos como dragões e grifos. Mas atenção, o uso destes suportes não era para todos. Era um privilégio restrito à mais alta nobreza e a entidades soberanas como reinos ou cidades importantes, simbolizando que a sua honra era digna de ser sustentada por guardiões tão imponentes. E finalmente chegamos à voz do brasão, a divisa ou o lema. Inscrita numa faixa, esta curta frase ou grito de guerra expressava o ideal, o valor ou o mote que guiava uma determinada casa. Era, no fundo, uma espécie de declaração de missão para a posteridade. Agora que já conhecemos as peças todas do puzzle, chegamos a uma distinção que é fundamental. A heráldica não tem uma linguagem única, ela adapta-se. E a diferença mais clara que existe é entre as armas de uma linhagem familiar e as armas de uma coletividade, como uma cidade ou uma vila. A distinção é bastante clara, na verdade. De um lado, heráldica de família ou pessoal, foca-se na genealogia, nos feitos de um indivíduo e da sua linhagem e por isso usa o elmo e o timbre para afirmar a sua dignidade. Do outro, é a cívica que fala por um território coletivo. O seu escudo mostra marcos locais, a economia ou história desse lugar e o seu ornamento-chave é completamente diferente. Na heráldica cívica, o elmo e o timbre, que são símbolos de honra pessoal, simplesmente desaparecem.
E no seu lugar, o que é que surge? Um símbolo de soberania coletiva, a coroa mural. Esta coroa, que representa as muralhas de uma povoação, é o ornamento hierárquico mais importante para uma comunidade. E claro que, tal como acontecia com os elmos e as coroas da nobreza, a coroa mural também tem a sua própria hierarquia. A categoria administrativa do território é comunicada visualmente pelo número de torres. Em Portugal, por exemplo, é muito simples. Uma coroa mural com 4 torres de prata designa uma vila, enquanto uma com 5 torres de prata representa uma cidade. É um código visual simples, mas muito eficaz. Ora, todo este sistema complexo pode parecer uma coisa do passado, algo percebido na história, não é? Mas se olharmos com atenção, percebemos que esta linguagem visual antiga continua extraordinariamente viva. Ela está nos emblemas cívicos que vemos todos os dias, nas bandeiras municipais que flutuam sobre os edifícios públicos, continuando a contar a história de um lugar para quem a souber ler. Então, vamos resumir as ideias-chave. Primeiro, o escudo é o núcleo, o ADN imutável da linhagem. Depois, os ornamentos exteriores, como o elmo e a cora, funcionam como um cartão de visita social a indicar dignidade e hierarquia. E o mais importante, a grande diferença. A heráldica de família foca-se no indivíduo, enquanto a heráldica cívica com a sua coroa moral representa a identidade de toda uma comunidade. A heráldica foi de facto um sistema genial para comunicar identidade, estatuto e história através de símbolos. Isto, claro, faz-nos pensar, se olharmos para o nosso mundo de hoje, que símbolos é que nós usamos para contar as nossas próprias histórias, tanto as individuais como as coletivas?